Muito bem, meus queridos irmãos, quero saudar a cada um e a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquela paz que excede todo entendimento. Eu sou o presbítero Albino, estamos aqui na Rua Doutor Fon, número 140. Começaremos daqui a instantes um grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje, durante todo o dia, tivemos aqui ensinos da Palavra de Deus. E agora teremos um culto aberto para toda a igreja. Então você aproveite esses instantes enquanto a gente está aqui conversando para ser um missionário virtual. Como você vai fazer isso? Entre aqui no Facebook ou no YouTube e compartilhe esta live. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, aquele grupo do prédio, o grupo dos amigos da faculdade, da escola, aquela turma chata que você fala assim, só coloca besteira, agora coloque uma coisa boa. A palavra de Deus. Daqui a pouco teremos um grande culto. Ao meu lado, o meu amigo pastor Eliseu. A paz do Senhor, pastor. O senhor vai bem? Paz do Senhor, paz do Senhor a todos os irmãos, ouvintes, nosso querido presbítero Albino, e é uma alegria estarmos aqui. Pastor setorial da Praça da Sé. Como é a frase? O coração de São Paulo. Nós estamos no coração de São Paulo. Muito bem. A Praça da Sé é um lugar onde tem bastante campo para evangelismo, né, pastor? Ali é um verdadeiro campo, é um campo de missões. Ali, aonde qualquer rua que você saia ali, é um campo missionário. O senhor já está há quantos anos naquele setor? Ali nós estamos recentemente, 3 anos e 4 meses, estamos lá. E com 2 anos de pandemia que nós tivemos, mas o senhor já, desde que entrou, já adquiriu um local, né? Estamos com um belo templo lá, graças a Deus. Na verdade, ali é um milagre. Nós estamos ali no Templo dos Milagres. Na verdade... Coração de São Paulo, no Templo dos Milagres. Olha só, a entrevista vai ser boa, vamos lá. Nós estamos ali porque aquele é o Templo dos Milagres, porque no meio do lugar que nós estamos ali, o centro de São Paulo, os imóveis caros, né? Tudo ali é caro, os aluguéis são caros. Sim. E o Senhor Deus nos concedeu essa bênção, não? Que é um milagre ali, onde era o antigo templo esotérico da comunhão e do pensamento, o círculo esotérico da comunhão e do pensamento do estado de São Paulo. Aonde abundava o pecado, superabundou a graça de glória Deus. A Deus. Hoje nós estamos ali, o único círculo que opera ali é o círculo da oração, que é o círculo da união e da comunhão, e Deus tem feito grandes milagres ali. E no último final de semana tivemos lá um culto de gratidão a Deus por mais, como diria o nosso pastor Levi Rufino, mais um aninho. Mais um ano que o Senhor Deus nos concedeu. O nosso aniversário, na verdade, é no dia 20 de abril e comemoramos ali juntamente com a igreja no dia 30. E foi uma bênção poder reunir a igreja, os obreiros reunidos e nós adorando o Senhor ali. Já podemos falar a idade já, não tem problema não, né? Pode falar, não tem problema nenhum. Aliás, é muito bom nós termos pastores jovens como o senhor. Jovens não quer dizer inexperiente, né? Jovem, experiente, e porque para pegar uma área dessa, 44 anos, tá de bom tamanho, né? Tá demais. É mais que... Apesar que Deus não nos dá uma carga além do que a gente possa suportar, mas está no meu limite. O senhor continua dando aula no curso de teologia na igreja também? Eu acabei, devido aos compromissos da igreja, que vai tomando bastante de tempo, né? E também meu trabalho fora, então eu acabei dando uma parada assim, de dar aulas, né? Mas eu dei aula por muito tempo, assim, um tempo bom, uns 10 anos mais ou menos, dando aula. Eu te conheço há quanto tempo, então? Já vai para mais de 20, então? Então, com certeza. Eu estava lembrando, conversando na época nossa de coral da semana. Sim. Quando a gente ia comer aquela carne lá na Marginal. Isso, que é a época da churrascaria ali. Então, ali era o ano 2000, para você ter uma ideia. 2000. Então, já são 22 anos. É verdade. Né? Então, passa muito rápido. Mas eu me atrevo a dizer que o senhor não mudou nada. Um pouquinho mais de cabelinho branco, mas tá bem, graças a Deus. Isso aí é só... Que hoje em dia é moda, né? É verdade. Vamos na moda, então. Vamos entrar na moda. Não é questão de
de velhice, não, é moda. Me diz uma coisa, pastor, vamos falar na Bíblia. Qual é o versículo que o senhor passa mais tempo, fala assim, nesse versículo eu prego, aí passa algum tempo, volta no mesmo versículo? Qual aquele versículo da Bíblia que te chama a atenção? Fala assim, esse versículo parece que está gravado no coração. Irmão Bino, antes você me conheceu, de estar pastoreando o setor, eu pastoreava a congregação e pregava, assim, aonde me convidava para dar um testemunho, eu pregava. E um dos textos que eu mais preguei, e às vezes, por incrível que pareça, alguns irmãos que me encontram me cobram, falam, pastor, você precisa voltar lá e pode pregar a mesma mensagem. O Salmo 139. Então, o Salmo 139 é uma das mensagens que eu mais preguei. Mas o texto, hoje, como a gente trabalha com evangelismo, e é um dos textos que eu mais gosto, que está sempre latente no meu coração, o capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, versículo de número 5, que quando o apóstolo Paulo ele diz à igreja de Filipos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, forma de homem, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então esse texto é um texto que você não se cansa dele, eu não me canso desse texto. E é um texto que a gente tem que ter na cabeça, porque os tempos que nós passamos hoje, para a gente pensar em ser como Cristo. Tem um livro, eu comentei esses dias no programa, aliás, toda terça e quinta, 10 da noite, programa Coral do Belém, você fazer o nosso jabazinho, mas tem um livro, o senhor deve conhecer, Em Seus Passos, O que Faria Jesus. Sim. É um livro extraordinário que eu sempre recomendo ele à igreja. É 2 livros que eu sempre recomendo. Eu recomendo Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Deixa eu tentar adivinhar outro. Este Mundo Tenebroso, não? Não, quase. Não, mas ele está por aí. Só que Torturados por Amor a Cristo, de Richard Rembrandt. Vou procurar. É um livro extraordinário que ele era um ateu, judeu ateu, que se converteu ao cristianismo na época da Cortina de Ferro, da antiga União Soviética. E Deus mandou ele lá para dentro das cortinas de ferro evangelizar. Então, uma história assim que eu não vou dar muito, senão você não vai ler o livro, mas é um livro pequeno, mas ele conta o seu testemunho, dá alguns detalhes, e tem um filme também dele, né? Tem um filme, conta umas coisas que não está no livro. O mesmo nome? Torturado? Mesmo nome, Torturados por Amor a Cristo, e ele tem em inglês, e tem dublado também em português. Inclusive, eu coloquei para os nossos jovens numa sexta-feira, para eles assistirem e tal. A gente reuniu nossos jovens e assistimos juntos. Ele traz algo extraordinário. Se a gente pensa que está fazendo alguma coisa para Deus, a hora que você assiste ou você lê o livro, o desejo que vem é de aceitar Jesus novamente. A gente vê a dificuldade que as pessoas passam e hoje a liberdade que a gente tem, principalmente aqui na nossa área, né? Exatamente. Então, a gente não tem noção do que pessoas que vieram antes de nós sofreram. E hoje existe a igreja secreta, a igreja perseguida, que é uma das maiores igrejas no mundo, a igreja perseguida hoje, inclusive nesses países fechados, como a Coreia do Norte, na China, onde é proibido você falar de Jesus. Ali há um grande número de crentes se reunindo e adorando a Deus. E sofrendo literalmente. Literalmente. Né? Quando é descoberto, ainda nesses tempos atuais, na nossa era, tem igreja que é queimada com o crente Exatamente. dentro. Na Somália, se não me engano, no continente africano, teve perseguições. Em alguns países da África, onde o cristianismo é praticamente zero, então, aonde surge uma igreja ali, é incendiado.
a mídia não divulga porque não há interesse de divulgar isso, né? Então, porque a igreja, ela foi chamada para isso, ela vai passar, está passando. Alguns dos tipos de perseguições com morte, outros com processos, com uma série de outras represálias que só tende a apertar cada dia mais isso, né? A perseguição ao povo de Deus é histórica. A gente acompanha isso, lendo na Bíblia inteira, a gente vê as perseguições e as vitórias que Deus tem dado, os escapes que Ele dá para o povo. Mas eu tenho a impressão que aqui no Brasil, em alguns países, já perderam a liberdade, até na própria Europa, muita igreja fechando, já mudou o jeito de cultuar ao Senhor. E como é que a gente pode falar que o pessoal está relaxando? Como é que a gente vê esse tipo de coisa aqui no Brasil, com essa liberdade toda que tem para falar não? Irmão Albino, eu acho assim que a igreja, a história, ela afirma e relata que a igreja, o período em que ela mais cresceu foi no período de perseguição. Em todos os lugares, a igreja ela cresceu. Conforme a perseguição apertava, a igreja crescia. A perseguição, uma das mais recentes, do século XVI, assim, na Inglaterra, numa rainha chamada Maria Tudor, conhecida como Maria Sanguinária. Sim. Onde ela decidiu erradicar o cristianismo da Inglaterra e boa parte da Europa. Só que o que ela planejou, ela matou muitos cristãos, mas a igreja cresceu muito, porque como na igreja primitiva eles eram obrigados a sair, a fugir devido à perseguição, mas aonde eles chegavam eles plantavam o evangelho, eles anunciavam Jesus. Então a igreja brasileira hoje, eu sempre pensei que depois da pandemia as igrejas iam abarrotar de gente. A imagem que a gente tinha era essa. Era essa, agora o povo vai acordar, agora o povo vai despertar para a realidade, porque o que realmente a igreja precisa fazer, que nada, aí é que o povo acomodou mesmo. O carnaval veio com mais força negativa do que antes. Então, assim, o ser humano, ele é só Deus para entender, né, a mente do ser humano, mas a igreja brasileira, a gente não torce por uma perseguição, a gente não torce por... Mas eu acho que não tem para onde fugir. Vai chegar um momento que a igreja vai ser apertada, ela vai ser provada, porque muita gente que está em cima do muro, vai chegar um momento que não vai ter lugar em cima do muro. Você vai ter que tomar um partido. Sim. Você vai se declarar cristão ou não cristão. E se depender de uma grande parte da mídia, de vários partidos que estão na moda por aí, que são os que mais gritam, a igreja acaba de vez, né? Exatamente. Não, esse povo aí que vive de movimento em movimento, a hora que apertar mesmo são os primeiros a desaparecer. Então, assim, tanto é que a gente... aprende com o nosso pastor presidente, que é uma pessoa que é um exemplo a ser seguido. Sim. E você sabe que o que ele sempre tem ensinado, você não pode se impressionar com pulos e gritos, né, com muito barulho, porque esses, a hora que o negócio apertar, eles vão sumir. A tal da lata vazia, né? O caminhão vazio faz exatamente, muito barulho. Só faz barulho, mas não tem conteúdo. Então, assim, quem vai ficar mesmo? Aqueles cristãos que talvez não eram nem percebidos na igreja, ninguém sabe nem o nome deles, mas eles estão sempre ali, intercedendo, orando, convictos, porque vai chegar um momento que quem é convicto, ele vai ser mais convicto ainda. E quem está em dúvida na sua convicção do que serve, vai... Ou seja, baseado no que quem está convicto, quem não está convicto, o senhor concorda comigo então que no caminho para o céu, olha essa frase agora, hein? Não há terceira via? Sem dúvida. Não há terceira e nem segunda. Ou é céu ou é inferno. Não tem terceira via. Então, o caminho para o céu é uma via só. Porque é só Jesus. Às vezes a pessoa chega e fala assim, olha, esse aqui é um amigo do Evangelho, é muito amigo nosso, aquela coisa toda. Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado com os amigos do Evangelho. O Jesus, ele
ele deu exemplo desse tipo de pessoas quando ele ensinou acerca da parábola do semeador, né, dos 4 tipos de solo. Então, em um daqueles tipos de solo, que a semente caiu em boa terra, outra semente caiu à beira do caminho, outra semente caiu entre os pedregais, outra entre os espinhos, outras aves comeram. Então, quem são os amigos do Evangelho? Eles parecem com o solo, mas ele mata a semente, é a terra com pedregulho. Seco, né? É seco, ele parece, mas não é. Então, assim, quando você fala de Jesus para alguém, logo a pessoa fala assim, olha, eu sou uma pessoa de bem, eu não faço mal para ninguém. Mas você não deve fazer o mal para ninguém. Esse é o básico que o ser humano deve... Isso está no caráter da Isso já pessoa, tá, né? Você não tem que mostrar que você é bom ou mau caráter, você tem que ter o caráter e pronto. E aí a pessoa fala assim, até porque todos os caminhos levam a Deus. E aí a gente acaba até concordando com essa ideia. O diabo deve falar muito isso, né? Que todos os caminhos levam a Deus. E é uma mentira que está se tornando verdade. Porque Satanás, ele conta tantas vezes uma verdade, uma mentira, vai contando, que ela vai ter aparência de verdade. Então, quando se fala que todos os caminhos levam a Deus, o exemplo que eu sempre dou é simples. Meu amigo, se você sair daqui agora, chamar um Uber para ir para casa, ele vai perguntar o que para você? Qual a rota? Ou você fala assim, não, qualquer caminho que você chegar, ele vai chegar na minha casa. Não é. Então não são todos os caminhos que te levam ao Rio de Janeiro, não são todos os caminhos que te levam a Campinas, não são todos os caminhos que te levam para o sul. Existe uma rota. E para o céu não é todos os caminhos. Existe um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele não é um dos caminhos, ele não é uma verdade, ele não tem aparência de vida. Não, ele é a vida, ele é o caminho, ele é a verdade. Glória a Deus. Muito bem, meu pastor. Agora, voltando aqui para a nossa querida Praça da Sé. Vamos lá. Coração de São Paulo. No coração de São Paulo. Como é que está o nosso setor lá? Em termos de congregação, bastante igreja, trabalha com jovens, já voltou a todo vapor, todo mundo? Não, nós já voltamos, até porque nós ali, pela misericórdia, na pandemia, a gente não fechou a igreja nem um dia. Sempre teve culto, claro, tomando sempre as precauções, os cuidados certinho. Mas nós estivemos sempre ali atendendo os irmãos, trabalhando, para não deixar o povo também desamparado, né? E como eu disse logo no início, por se tratar de uma região onde os aluguéis são caros, os imóveis são caros, as condições da igreja, ela não te favorece muito para você abrir mais congregações. Eu até queria, hoje nós temos 3 congregações, uma congregação no bairro do Bexiga, que é um bairro que você sabe que é caro, na Bela Vista. Nós temos uma congregação bem na Baixada do Glicério e temos outra congregação na Santa Cecília, em frente ao metrô Marechal Deodoro, naquela região ali, que é uma região também que não é barato. Então tudo eleva os custos para a igreja e a igreja depende de doações, de voluntariedade. E nós temos a nossa sede que estamos aqui na Odorico Mendes, né, ao lado da Avenida do Estado praticamente. E então, no momento são isso, até porque nós estamos pagando ainda prestações do nosso tempo. Eu creio que se o Senhor nos der a oportunidade, assim que nós acabarmos de pagar as prestações mensais que nós temos ali, nós vamos avançar, abrindo mais um ponto de pregação, porque precisa. Aquela região da Paulista, Sim. Então, essa região aí é uma região muito carente, não tem igreja. Mas tem vidas que precisam ouvir de Jesus. A gente vê, quando o senhor fala, por exemplo, do Bexiga, Bexiga é uma das escolas de samba mais tradicionais de São Paulo, está lá. Tem ruas que a rua inteira, praticamente, a cada 2, 3 casas é um barzinho. À noite, passa lá, você vê a turma no meio da rua, bebendo, aquela coisa toda. Os teatros estão ali, teatros. Sim. Tem bastantes de teatros ali. Então, assim, nós estamos ali, a igreja precisa estar ali. É uma guerra espiritual. É uma guerra. Mesmo. Tem a escola de samba logo abaixo, nossa congregação logo acima. E, graças a Deus está por cima. Nós estamos acima. E aí ali tem teatros grandes, ali de famosos, né? Logo na avenida que a gente está. Mas estamos lá pregando o evangelho, falando de Jesus. E a nossa ideia sempre é avançar. Eu quero abrir uma onde eles falam que é a Rua da Noite, né? Na Augusta.
seria um lugar para ter uma igreja ali. Vamos orar nesse Né? sentido, né? Só que, primeiro, condições e projeto Deus tem colocado no nosso coração. Glória a Deus. Muito obrigado, meu pastor. Vamos começar o nosso culto já. O pastor já terminou a oração. Eu quero que você já tem mais um motivo para orar. Ore pelos nossos irmãos da Praça da Sé, pastor Eliseu, que o Senhor consiga entender cada vez mais o propósito de Deus na sua vida e que Ele continue te usando, viu, pastor? Deus Amém. abençoe, muito obrigado. Meus irmãos, foco no culto, compartilhe, não tenha vergonha de compartilhar, não precisa entregar bilhetinho para ninguém, bater na porta de ninguém, mas você pode clicar aqui, compartilhar e mandar essa mensagem para alguém que com certeza está necessitado de ouvir a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida, foco no culto. Paz do Senhor.